Olá, queridos, graça e paz. Vamos ao Pastor Responde, né? Sua dúvida de hoje. E a pergunta é, pastor, como eu posso ter convicção, né, certeza do meu chamado ministerial? Bem, a palavra de Deus, ela diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, o seguinte: esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, se ensoberbecendo, se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Eu acabei de ler aqui 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 7. Mas eu quero dar aqui, queridos, três características para que você possa analisar se realmente você tem um chamado. Primeira coisa, você tem que ter uma experiência íntima com Deus, né? Você precisa entender que esse chamado é um chamado de Deus. Não é um chamado de um homem, não é um chamado de uma convenção, não é um chamado de uma igreja, não é um chamado de pessoas. Ou você fala bem, você prega bem, né? Isso é interessante, sim, mas primeiramente você tem que ter esse chamado direcionado de Deus. Assim como Paulo, assim como João, assim como Jeremias, assim como Isaías. Você tem que ter convicção, você tem que ter experiência de um chamado específico de Deus. Outra coisa, aí você vai ter, que é a segunda situação, você precisa ter experiência desse chamado ao ser, na verdade, apresentar frutos desse trabalho, né, reconhecido pela igreja. Como diz Spurgeon, né, quando nós temos um chamado de Deus, os frutos, eles acontecem, né, a resposta do nosso trabalho acontece, né, nós damos frutos na EBD, quando somos professores, damos frutos no evangelismo de rua, quando temos chamado, nos hospitais, aonde quer que possamos aí trabalhar, né, em prol desse chamado, ali se estabelece a bênção de Deus e ali há uma resposta, ali há frutos, né? Spurgeon fala muito disso. E a terceira coisa é você ter a comprovação, na verdade. O terceiro ponto seria você, por parte da igreja, você ter esse reconhecimento, né? Esse reconhecimento da igreja. Né, como no caso da nossa Convenção Batista, você ser encaminhado para um seminário, né, ser visto como seminarista, né, estar servindo na sua igreja, estar servindo ali a obra que a igreja lhe determinar, certo? E eu colocaria que seria, na verdade, você ter um pastor, um pastor que lhe cuide, que lhe mentoreie, um pastor que lhe oriente, um pastor perto de você, que você seja discípulo desse pastor, né? Porque você não vai aprender a ser um pastor pleno numa faculdade teológica, num seminário, você vai aprender no dia a dia. E você tendo um pastor experiente, um pastor bíblico, né? Um pastor que cuide de você, vai somar muito a isso. Né? E não precisa de você ajudar Deus, não precisa de você tentar com as suas próprias forças, com as suas próprias armas. Por sinal, eu vou deixar na descrição desse vídeo um outro vídeo que eu fiz baseado nisso, que Deus não precisa da sua ajuda para você ir ao ministério. Depois que você assistir esse vídeo, você vai na descrição e assiste outro que eu coloquei, tá bom? Deus abençoe e espero que tenha respondido a sua questão, tá? Sua dúvida. E tendo dúvida, tendo alguma pergunta, você já sabe, o pastor responde. Um abraço, shalom, shalom e até o próximo vídeo.